A gente vai usar o apply. O apply ele basicamente te deixa executar uma funcionalidade dentro do data frame, tá? Então, por exemplo, tf apply, fazer um apply aqui, vou chamar o NumPy e vou passar para ele um método chamado comeSum, que basicamente é um valor acumulado, né? Ele gera um valor que seria aí um valor acumulado. Então eu executo esse cara, ele vai me trazer aqui os valores acumulados, tá? Bom, deixa eu executar o def de novo aqui, tá? Que seriam os valores acumulados, né, desses caras. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte. Vou chamar o apply e eu vou aplicar uma função diferente. Vou chamar o apply e vou fazer o lambda. Lembra que a gente falou do lambda, né? Que é uma função anônima. Então eu falo que x, que é o valor que ele vai receber, vai ser o máximo do que tiver lá, menos o mínimo do que tiver lá. Então ele vai pegar basicamente o que seria aí o máximo e o mínimo, fazer uma diminuição e gerar um valor. Então eu faço isso e ele traz para mim. Então o que ele fez aqui? Ele somou aí a coluna A, né? Ele fez aí qual é o máximo da coluna A, que no caso é 1, qual é o mínimo da coluna A. O mínimo da coluna A, se eu não me engano, vai ser esse 0 menos 4 aqui. Então ele diminuiu um do outro, né? E a diminuição desse valor gerou o que seria aí o resultado, tá? Então é dessa forma que eu consigo trabalhar com o apply. O apply ele é bem complexo, né? A gente consegue fazer muita coisa com o apply, tá? A ideia aqui é mais entender aí as capacidades, tá? Então vamos avançar aqui. Bom, outra coisa interessante é que eu consigo também trabalhar com strings, né? A gente não falou de manipulação de strings, eu também consigo fazer isso com o pandas, tá? Então o que eu vou fazer aqui é receber uma série, né? Uma série, deixa eu... Então vou colocar aqui a letra A, vou colocar aqui a letra B, vou colocar aqui a letra C, colocar aqui a BA, colocar aqui um outro valor qualquer, vou colocar aqui agora um valor nulo, né, para a gente entender também como é que ele vai trabalhar. Vou colocar aqui agora um outro valor qualquer, vou colocar aqui agora mais um valor, deixa eu colocar mais um valor, tá? Passo qual é o tipo, né? Qual é o tipo desse cara, vou falar que é string, né? Porque aí eu sei que tudo que tá ali é string, e vou mostrar o conteúdo. Então ele trouxe para mim aí o que seria, né, a série que eu acabei de criar dentro dessa variável. Então se eu fizer, por exemplo, s, chamar o método str e falar um lower, ele vai diminuir e vai colocar tudo em minúsculo. Se eu fizer a mesma coisa e chamar um mapper, ele vai colocar tudo em maiúsculo. E se eu quiser, por exemplo, pegar a quantidade de caracteres, né, que tem em cada uma daquelas strings, ele traz também. Então, ou seja, ele me dá uma capacidade de manipular strings também muito interessante, tá? Um outro método também muito interessante é o uso dos métodos stripped, lstripped e o rstripped, né, além do split. Então, basicamente é o seguinte, eu tenho aqui uma variável que vai receber aí, agora no caso vou chamar o método índice. Esse método índice eu vou passar para ele aqui, eu vou dar uns espaços aqui, vou chamar de jack, vou chamar o digo aqui, vou dar um espaço, vou chamar de js e vou dar espaço, e frank que não tem espaço nenhum, né? Bom, então se eu executar esse cara, chamar o SDR, chamar o método strip, o que ele vai fazer? Ele tira os espaços, né? Diferente se eu chamar só o idx, tá? Então ele vai tirar todos os espaços. Se eu usar no caso agora o lstrip e passar para ele, ele vai tirar só o que está à esquerda, né? E se eu passar o idx strstrip, ele vai tirar os que está à direita, tá? Então ele remove aí os valores. E eu posso também trabalhar com o split. Então a gente vai usar o exemplo do split aqui, tá? O split ele é bem interessante também. Então tem aqui um S2, né? Eu vou chamar aqui pdSeries. Esse pdSeries vai... Espera aí que a gente vai fazer aqui. pdSeries a gente vai adicionar também aqui alguns valores. Então vamos adicionar aqui vou colocar aqui um underline B, underline C, só para a gente entender melhor o split.
C, underline D, underline E, split. Vou chamar aqui também o... Vamos fazer um exemplo aqui com split, né? Então, vou criar aqui uma outra variável. Vamos fazer aqui um exemplo com split. Então, vou fazer aqui uma variável, né? S2, vou chamar aqui o PD, que é o panda, né? Vou chamar uma série. Vou passar para ele aqui alguns valores, né? Então, vou colocar aqui A, B, C. Vamos colocar mais aqui agora C, D e E. Vamos colocar aqui agora um valor nulo. Vamos colocar agora FGH. Eu vou falar que o tipo é também uma string, né? Então, se eu trouxer o conteúdo desse S2, ele vai trazer para mim. Então, agora se eu fizer o seguinte, s2.str.split, eu falo que o separador dele vai ser o underline, o que ele vai fazer para mim? Ele vai transformar, né, essas strings em uma lista, né? Então, transformou em uma lista. Então, agora eu consigo manipular individualmente essa lista. Bom, então vamos fazer agora mais alguns exemplos, né? Então, vamos fazer um exemplo agora do replace. Bom, então eu tenho aqui o S3, vou chamar aqui novamente uma série, né? Uma série ela é muito usada. Bom, vou até colocar o tipo aqui logo, porque o tipo eu já sei que é string. Vamos ver aqui os valores que eu posso colocar, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o A, vou colocar aqui o B. Na verdade, eu vou colocar os mesmos valores que eu usei na variável lá em cima. Então, vou jogar ele aqui, vou colocar aqui entre colchetes, o S3, opa, deixa eu apagar esse cara aqui. Tá? Então, ele vai trazer para mim esses valores. Então, o que eu posso fazer aqui agora, né? Posso vir aqui, s3.str replace, e eu vou substituir esse cara. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos usar um regex aqui. Então, eu vou falar que qualquer coisa que inicie com qualquer letra, ou seja, iniciou com qualquer caractere, seguido de A, ou que tenha a palavra dog, será substituído por xx-xx, tá? Espaço. E ele vai ser case, ou seja, tanto faz, é maiúsculo ou minúsculo, e é um regex, tá? Então, ou seja, ele tem uma capacidade de regex aí. Então, quando eu executo, ele vai substituir, né, os valores, né? Então, aqui, onde é esse A maiúsculo, esse A minúsculo, ele vai substituir, e onde esse é B maiúsculo e A minúsculo, ele vai substituir, né? Os valores nulos vai continuar nulos. Eu tenho aqui o C maiúsculo e o A maiúsculo vai substituir, o dog vai substituir e o cat vai substituir o C e o A pelo X e vai deixar o T. Então eu consigo também substituir, né, determinados objetos aí com determinadas strings, tá? Bom, então agora vamos falar um pouquinho de concatenação, né? Eu também consigo concatenar conteúdo, tá? Então posso aqui, vou chamar uma série de novo, tá? Aqui eu tô sempre chamando uma série, né? Porque aqui eu tô criando dados, né? Mas na maioria das vezes você vai pegar esses dados de um arquivo, de algum objeto externo. Então aqui, vou fazer aqui letra A, letra B, vou chamar aqui um num. Você vai ver que eu sempre trabalho com num, que é comum você receber valores nulos, tá? Então é interessante ter consciência disso para fazer o trabalho de transformação caso haja necessidade. Então aqui é um string, tá? Bom, então se eu ver o conteúdo dele, vai trazer aqui para mim o conteúdo dele. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o tstr e vou falar que ele vai concatenar, né? Vai concatenar com um determinado comando, tá? Então no caso aqui eu vou fazer aqui como separador a vírgula, tá? Opa. Tá? Vou usar aqui como a vírgula. Então o que ele vai fazer? Ele vai juntar, né, o conteúdo dessa série em um único objeto, em uma única string. Repara que ele literalmente ignorou o nulo, tá? Aí você fala assim, mas eu preciso do nulo. Então você pode chamar o nulo, não tem problema. Você faz um cat, coloca aí qual separador que você quer e você fala que quando tiver um NA,
você vai simplesmente colocar um valor de traço, tá? Então dessa forma ele consegue aí trabalhar aí com valores nulos também, tá? Bom, então vamos falar agora de como usar o merge, né? O merge ele seria o equivalente ao join do SQL, tá? Então é o que a gente vai ver aqui agora. Então, por exemplo, eu vou chamar uma variável aqui que eu vou chamar de left, vou chamar agora um data frame, esse data frame vai receber, aqui eu vou colocar aqui uma chave, deixa eu colocar aqui uma chave, e vai receber valor full e o valor full de novo. E ele vai ter um valor, um LVOL, na verdade, né? Que é o valor, que seria tipo left, né? Valor da esquerda, que eu vou chamar aqui de, que é mais para identificar o objeto, tá? Então aqui ele vai receber 1,2. Então se eu pedir trazer o conteúdo dele, ele vai me trazer isso aí, tá? Bom, deixa eu copiar esse cara aqui que eu quero fazer parecido com o write. Então vou chamar aqui de write. Aí aqui vai ter aqui, também vai ter o full. Aqui eu vou mudar o nome para rival, né? Para ter um pouco diferente. Aqui eu coloco 4 e 5. Então eu peço para trazer para mim o conteúdo do write. Então ele trouxe o conteúdo do write. Perceba que a única diferença aqui, né? É essa coluna aqui, né? O que diferencia um do outro, tá? Essa é a única diferença. Então, se eu fizer o seguinte, se eu chamar o método do merge do próprio Panda, falar com ele assim, ó, left, que é a esquerda, right, que é a direita, né, que são minhas variáveis, e eu falo que eles vão se juntar pela chave, né? Então, quando eu faço isso, ele junta os objetos da minha variável left com a minha variável right, usando aí o que seria a chave key, né, que no caso são iguais, então ele traz o conteúdo. Então, ou seja, para cada valor de left, eu tenho um valor de right. Então aqui eu tenho o 1 e o 4, o 1 e o 5, né? Porque ele pega aqui e repete duas vezes, esse vem aqui e esse vem aqui. E agora eu tenho o 2 com 4 e o 2 com 5. Então ele vai simplesmente mergear os dois baseado nessa chave. Mas aí agora eu posso fazer também um pouco diferente. Então eu vou vir aqui, eu vou chamar aqui também de left, só que agora, em vez de ser full, vai ser aqui bar, vai ter também os mesmos valores. Eu vou chamar aqui também o right, né? Então aqui, peraí, vamos ver o conteúdo, né? Só para a gente ver um pouco diferente. Aqui eu vou chamar de right, e aqui também vai ter um bar, tá? Essa é a única diferença de um para o outro. Então se eu chamar o right aqui, ele vai trazer. Então agora se eu fizer um merge do mesmo jeito, chamo o Panda, chamo merge, né? Passo lá o left, passo lá o right, e falo que a chave continua sendo aqui. Então, o que ele vai fazer? Agora ele juntou. Por que ele juntou? Porque agora esse 1 aqui vai se juntar com esse 4 de baixo. E o bar vai se juntar com o bar de baixo. Então, ele mergeou os dois. Então, é uma forma de eu juntar, né, no caso, dois data frames baseado em uma determinada coluna, tá? Isso é muito comum quando você tem vários data frames, né? Você precisa juntar um data frame com o outro. Essa é uma forma de fazer, tá? Bom, então agora a gente vai fazer um exemplo com o group by. A gente vai ver como é que funciona com o group by.